Galera do canal do professor Thiago Lira, vamos fazer agora, tá, uma análise maneira do concurso dos bombeiros, tanto para soldado quanto para sargento, tá? E não só vou fazer uma análise do concurso, como eu vou analisar, inclusive, algumas provas da banca, tá bom? A banca IUDES, a banca que poucas pessoas conhecem, tá? Eu mesmo já tinha ouvido falar, não é fácil achar provas, tá bom? Tive que cavucar bastante para achar algumas provinhas é, do concurso, né, da banca IUD. Olha só que eu te peço, se inscreva no canal, curta o vídeo, tá bom? Para que eu possa colocar mais e mais conteúdo. Detalhe, aqui no canal, quase 300 vídeos já, de muita coisa boa de concurso, vestibular, resolução de prova, questões, tá? Aulas completas de português, gramática, redação e filosofia. Beleza? Galera, muito importante, é um concurso muito aguardado. Na verdade, assim, pegou até às vezes algumas pessoas de surpresa, né? Porque a gente não esperava assim que fosse tão rápido, né? E saiu aí o concurso. Antes de entrar na análise das provas, vamos dar analisadas aí comigo, tá bom? No edital, quantitativo de vagas, eu acho que todo mundo já sabe. O vídeo vai ficar falando mais do mesmo, mas é importante olhar. Por quê? Tem muita gente que me procurou, eu vou fazer aí para mecânico e tudo mais. Só que, se você for lá para a página 90 e alguma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Ó, na página 90 e alguma coisa, nós temos, pessoal, os requisitos dos cargos. Isso é muito importante. Não adianta nada você... eu vou fazer para área elétrica. Tudo bem? Tá bom, você pode fazer para área elétrica, mas você tem um curso de elétrica reconhecido no MEC, tá? Isso é muito importante. Essa página aqui do anexo 7º. Tudo bem? Então, por exemplo, vou fazer para eletricista predial. Aqui, tem que ter um curso técnico em eletricidade, tá? Reconhecido pelo MEC. Vou fazer pintor, curso, tá? Então, assim, é muito importante. Claro que tem a área de músicos, quem é músico já está acostumado, vai ter, acho que, a prova prática também, tá bom? Mas tem muita gente, vou fazer e tal, mas é importante saber que tem que ter esses requisitos. Galera, data da prova aí é abril, né? Data da prova é abril aqui, ó, objetiva, 30/4, pertinho da prova do Banco do Brasil, tá bom? Salvo engano, vai ser uma semana antes, tá? Uma semana antes. Galera, conteúdo de língua portuguesa é aquele conteúdo básico, beleza? É aquele conteúdo básico. Para isso, então, eu quero analisar com vocês algumas tendências da banca, porque é uma banca que não é muito conhecida, tá bom? Então, essa banca IUDES aí é uma banca que não é muito conhecida. Peguei uma provinha do SESI, que é um processo seletivo, tá? Na verdade, e também peguei uma do Instituto Federal, cadê? De Educação, tá? Aqui, ó, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, edital de 2021, para o cargo de administrador. Vamos começar com essa? Vamos lá. Temos um texto, não foi um texto difícil, texto tranquilo de ser lido, tá? E, ó, a primeira questão, interpretação de texto. Tá lá. Em relação ao texto lido, assinada a alternativa. Questão 2, olha que interessante, já vai para a sintaxe, beleza? Já vai para a sintaxe, trabalhando com o conceito de adjunta adverbial e de oração subordinada, tá bom? Tá? Adjunta adverbial e oração subordinada. Quem sabe conjunção, mata rapidinho, né? Esse para aqui, ideia de finalidade, ó, letra A, e esse desde, ideia de tempo, tá bom? Seria o gabarito letra A, porque a oração subordinada, tá? Ela exerce uma função sintática de adjunta adverbial, mas na primeira parte aqui, o desde, ele não era, teoricamente, ele exercia a função sintática de adjunta adverbial de tempo, não tinha verbo, né? Na segunda aqui que nós tínhamos verbo, então era uma oração, tá? Beleza? 3, ó, crase, que é uma tendência da banca, marcar questãozinhas de crase, tá bom? Eu analisei umas 6, 7 provas da IUD, beleza? Algumas estão no próprio site da IUD, outras estão em algumas plataformas de questões, beleza? Então, ó, questãozinha de crase, tendência, tá bom? Tendência mesmo. Vamos para 4. A 4 fala assim, ó, quanto ao verbo lembrar, regência, tá? Regência e crase, pessoal, são assuntos correlatos. Eu vi em praticamente todas as provas da IUD, regência e crase,
tá bom? Você saber a regência do verbo lembrar, do verbo esquecer, do verbo lembrar-se, do verbo esquecer-se, tá? Muito importante. Olha que legal. Questão 5, olha aqui, ó, ó, ó. Quanto ao uso de crase, outra questão de crase e acentuação gráfica, tá? Olha que importante, olha que importante, tá bom? A questão 6, tá? É uma questão de significado. Qual o significado de parco? Beleza? E aí vai um pouco do mundo da leitura de vocês. Questão 7, concordância, tá bom? Colocava as placas aqui. E a questão 8 fala de quê? Conjunção. Se você somar a questão 8 com a questão de oração subordinada, são duas questões que envolvem aí conjunção, tá bom? Conjunção, crase, regência, caindo aí nas provinhas da IUD, muito importante. Nessa outra questão, nessa outra prova, que é a prova para o SESI, tá? Processo Seletivo 2023, não teve propriamente um texto, teve um fragmento de uma poesia de Drummond, tá bom? E aqui, cara, galera, falava sobre as funções da linguagem, tá? Que não é um conteúdo que cai muito em concurso, a não ser algumas bancas. Tomar meu café aqui. Então, ó, funções da linguagem caindo, tá? Função fática, referencial, conativa. Função da linguagem, só para vocês entenderem, é qual é a intenção do autor ao fabricar aquele texto. Então, por exemplo, uma conhecida função da linguagem é a função chamada de conativa, tá bom? Ou função apelativa, tá? Beleza? Essa função tem, existe o intuito nela de convencer o leitor, tá bom? Então, propagandas e tal, nós temos ali a função da linguagem conativa apelativa. Você precisa estudar a função da linguagem, que são 6, aqui no canal tem. Aliás, galera, qualquer conteúdo, só colocar meu nome no YouTube e o tema do lado que vai ter alguma coisa. Eu tenho aqui aula das funções da linguagem. Não tem como você estudar as funções da linguagem sem os elementos da comunicação. O que é um emissor, receptor, muito importante, tá bom? Funções da linguagem. A 2, pessoal, já vai em figuras de linguagem. Aqui no canal, basta colocar meu nome, você vai achar lá as 10, 12 figuras que caem mais em concurso público, tá bom? Muito importante é a questão 2, tá? Que pega aquela ideia de sentido de conotativo, né? Que é aquele sentido que extrapola o sentido real, tá bom? É o famoso sentido figurado. Olha a 3, gente. Ele fala da vírgula. Olha aqui. Ele fala da vírgula. Meu querido amigo, estou com muita saudade de vocês. Quando eu uso essa vírgula, meu querido amigo, qual seria o gabarito? Aqui, pessoal, a gente tem um vocativo, né? Então, uso da vírgula, muito importante. Já a 4 e a 5, função sintática propriamente dita. Mais uma vez, tá? Essa número 4, introduzindo ali um elemento de coesão, que é o quê? Normalmente, a banca cobra o que como pronome relativo ou como conjunção integrante. Baixa aqui no canal, vá lá no canal, né, na verdade, que você vai ver a aula de pronome relativo versus conjunção integrante. Tá? O pronome relativo ele inicia as orações subordinadas adjetivas, ele tem a função de retomar o termo anterior, tá? E ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, que é o gabarito. Ó. Os alunos que não fizeram a prova do Enem, os alunos os quais não fizeram, né? Então aqui nós temos um pronome relativo, seria o gabarito. Bem tranquila questão. Meu vídeo lá resolve esse problema, tá? Resolve esse problema. Agora, a 5, que tem a ver com a 4. Quem estuda gramática sabe disso. Porque se você sabe o elemento de coesão textual, você vai saber aqui, ó, que esse que é uma conjunção integrante. E se ele é uma conjunção integrante, ele inicia uma oração subordinada substantiva. De novo, oração subordinada, né? Assunto que se repete. Crase, oração subordinada, tá? Ó, você saberá que a situação continua bem difícil de resolver. A oração de destaque tem a função sintática de, na minha opinião aqui, é a letra E, objeto direto. Quem sabe, sabe alguma coisa. Esse verbo saber está no futuro do presente, tá? Futuro do presente, ele é um verbo transitivo direto, que pede um objeto direto. Só que esse objeto direto está em forma de oração, tá? Olha o verbo aqui, ó. Tá bom? Então, ele é uma oração subordinada iniciada pelo quê? Aqui no canal, pessoal, eu tenho aula de conjunções, que é importante, tenho aula de orações, período composto. Importante, tem aula completa, muito importante. Então, galera, mais uma vez, ó, só nessa prova, 3 questões que giravam em torno de orações, tá? Olha a 6ª, que bonito, orações de novo.
orações, de novo, uma tendência na banca, né? Uma tendência na banca. Então, ó, as orações relacionam-se sintaticamente através do processo de, tá bom? E aí, vocês iriam marcar ali, tá? Muito importante isso aí. 7, qual é o sujeito? Aqui nós temos a partícula ser, tá bom? Num verbo aqui, no imperativo. O que é essa partícula ser? Normalmente, essa partícula ser, ela vai te dar um sujeito indeterminado ou vai te dar um sujeito indeterminado ou vai te dar um sujeito simples com voz passiva, tá bom? Que no canal basta procurar a diferença do ser de pronome passivador para índice de indeterminação do sujeito. Sintaxe na veia, hein? Prova da IUD, sintaxe na veia. 8, ele pega o verbo precisasse, que é com 2 S's, que te dá aqui a desinência do pretérito imperfeito do subjuntivo, tá bom? E pede o seguinte, assinar a alternativa que apresenta o verbo destacado, que é o precisasse, o verbo precisar, na primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural, pessoal, é o nós, e ele quer no mesmo tempo e modo. Então, o tempo e modo, como eu disse, é pretérito imperfeito subjuntivo. Basta olhar aqui no canal, que eu chamo de semântica dos tempos verbais. Vocês terão essa aula também aqui no canal, tá bom? Então, pessoal, eu tenho que achar um que está no nós, mas na primeira pessoa do plural, do pretérito imperfeito subjuntivo, né? Que seria nós precisássemos, tá bom? Nós precisássemos, beleza? Que é pretérito perfeito. Então, ó, tempo verbal aí para você, tá bom? A questão 9, ela vai trabalhar com o conceito, pessoal, de tipos de texto. Tá? Vou logo para as alternativas, que é um vídeo de análise, tá? Olha aí, que é uma questão de tipos de texto. Aqui no canal tem também, tá? Tipos de texto, professor Tiago Lira. Os principais tipos de texto clássicos é narrativo, descritivo e dissertativo. Cada um desses, nós temos também os gêneros textuais e também temos os subprodutos. Por exemplo, no texto dissertativo, nós temos o famoso texto injuntivo. Como exemplo, esse texto 2. O texto 2 é uma receita, né? É uma receita de bolo simples. Isso aqui se classifica como texto injuntivo, tá bom? Como texto injuntivo, porque tem verbos mandamentais, faça isso, faça aquilo, e por ali vai, tá bom? Tá? Texto injuntivo. Beleza? Muito importante. Olha 10, de novo, oração subordinada. Olha como é importante. Ó, conjunção, período composto, né? Orações subordinadas, crase, tá? Tempo verbal. Olha como é importante. A 10 aqui. Tenho receio de que. Esse de que aqui é uma oração chamada de completiva nominal, porque completa o nome receio. Sujeito oculto, eu tenho receio de algo. Tá bom? Olha aí. A única alternativa que possui aposto, de novo agora, função sintática, né? Um dos tipos de aposto é o aposto especificador, também chamado de designativo, tá bom? Tá? Muito importante. Vamos lá, 12, para a gente ir rápido. Assinale as afirmações feitas entre parênteses, assinale a correta. Então, de novo, ó, ele fala, aqui nós temos um período composto, aqui nós temos uma oração. De novo, gente, de novo, tá? Muito importante isso aqui, tá? Período composto, orações. Olha agora de novo, ó, função sintática, incluindo a vírgula. Lembra que na outra prova caiu vírgula? Essa cai a vírgula também, tá bom? E que ele fala da vírgula mal colocada, tá bom? Tá? Porque nós temos o sempre aqui, que é uma adjunta adverbial, ou ele fica isolado, né? Ou eles não estariam ali. Mas, enfim, a aula aqui no canal também tem, que são as regras de ouro do uso da vírgula, tá? Questão 14, quantas orações tem no período? Olha aí, que importante. De novo, orações. E a última questão, tá? Olha aí, ele vai falar dos verbos, né? Os verbos destacados pertencem ao pretérito imperfeito indicativo. Olha que interessante. O pretérito imperfeito indicativo é aquele pretérito que ou estabelece uma ação que não acabou, ou ele pode estabelecer, por exemplo, um processo do passado, tá bom? Tem aula aqui no canal de tempos verbais, que a gente chama de semântica dos tempos, tá bom? E ele vai saber o seguinte, por que esse tempo verbal permite apresentar em uma narrativa os fatos? Então, uma questão que envolve o tempo, os tempos verbais. Galera, vamos voltar para cá. Olha só.
nós estamos em janeiro, até abril dá para estudar legal, quem já vê, por isso que eu falo, português para concurso não deve ser estudado de última hora. É algo que sempre tem que estar estudando. Sai um concurso, pum, você migra, tá bom? Então já dá para ter um parâmetro da IUDES aí. É uma banca muito gramatical. A gente fala gramatiqueira, entre aspas, muito gramatical mesmo, muita oração, muito período composto, muita conjunção, tá? Função sintática, uso da vírgula, crase, tá? Uso da vírgula, crase, regência também, tá bom? Concordância. Então, assim, tudo. Cara, tudo, mas, se você parar para pensar, tem bancas, por exemplo, FGV, né, que fez provas esse ano no Rio de Janeiro, ano passado, Polícia Civil e tal, oficial do Bombeiro do Rio de Janeiro, feito pela FGV, né, é uma banca mais subjetiva, mais trabalhada na análise dos textos e tudo mais. Aqui, gramática. Ele pega uma frase, qual é a função sintática, qual é a oração subordinada e por aí vai, tá bom? Então, dá para a gente ter um parâmetro. Alguns alunos perguntam, qual prova é parecida com essa prova? Olha, você pegar provas com bastante gramática, você tem que pegar a prova, por exemplo, da Consulplan, da Sesgran Rio, tá? Provas bem, muita gramática. A própria Exaf também era muito assim, tá bom? Enfim, tá? Várias provinhas aí. A própria banca da Polícia Militar do Rio de Janeiro, soldado aí, BAD, também é uma prova com bastante gramática, tá? Então é isso, galera. Eu acho que ficou legal. Por favor, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e vamos que vamos. Grande abraço aqui do professor Tiago Lira. Valeu!